A disparada no preço dos combustíveis pode levar a mais uma disputa entre estados e o governo federal no Supremo. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o governo deverá apresentar hoje ao Supremo Tribunal Federal um recurso questionando a constitucionalidade da cobrança diferenciada de ICMS pelos estados. A Advocacia Geral da União deverá alegar que a falta de regulamentação de uma emenda constitucional de 2001 tem gerado desequilíbrio no chamado Pacto Federativo. O presidente Bolsonaro tem defendido que seja definido um valor fixo para o imposto e quer que seja regulamentada a emenda. O presidente reclama de bitributação e culpa os governadores pela escalada no preço dos combustíveis. O preço da gasolina podia estar 1,20 mais barato do que está hoje. Então o que nós queremos aqui? Obrigado a recorrer ao Supremo, né? E o Supremo... a ação está bem clara, eu não sou constitucionalista não, está bem clara. A emenda constitucional 33 de 2000 é bastante clara, dizendo que o valor do ICMS tem que ser o valor nominal fixo. Segundo o presidente, a ideia é deixar que o Congresso Nacional defina as alíquotas que deverão ser cobradas a título de ICMS. Ele lembrou que a União tem reduzido impostos federais sobre os combustíveis, mas que isso nunca é suficiente porque os governadores insistem em aumentar a cobrança do ICMS, isso de forma sistemática. O mesmo problema acontece, segundo o presidente da República, com relação à cobrança de ICMS sobre energia elétrica. Olha, essa questão fiscal, né, tributária brasileira é verdadeiramente um manicômio. É uma loucura entender como funciona essa questão tributária do Brasil. É coisa para louco, não é para qualquer um. Agora, com relação ao ICMS cobrado na bomba de combustível e também no gás de cozinha, o presidente tem razão. Há um exagero por parte de governadores. Olha só o que aconteceu este ano. Em março deste ano, o governo federal zerou todas as alíquotas de impostos sobre o diesel e sobre o gás de cozinha para tentar baixar um pouco o custo do Brasil. E o que os governadores fizeram na mesma hora? O governo baixou, então deveria baixar o preço da bomba, baixar o preço do gás de cozinha. Os governadores foram e aumentaram o ICMS para que não houvesse redução alguma no preço, como se fosse uma birra com o governo federal, dizendo, olha, não vai baixar o preço da bomba, não vai baixar o preço do gás. E aumentou os impostos, aumentaram os valores dos impostos para deixar tudo no 0 a 0, ou manter lá no 7 a 7, vamos dizer assim. Isso é um crime contra a economia popular. O que o governo federal está fazendo agora é uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar fazer com que se cumpra ali a lei, que diz que é preciso ter uma taxação fixa em todos os estados. O que nós temos é uma concorrência. Se você atravessar a fronteira de São Paulo com Rio de Janeiro, você vai ver a diferença. Rio de Janeiro, produtor de petróleo, é um dos lugares do país onde é mais caro abastecer o seu carro, o seu caminhão. Uma vergonha, e é preciso, sim, se normatizar esse problema que é o custo do combustível para quem for usar. E o custo do combustível aumenta tudo, porque faz parte do custo Brasil. O que o presidente Bolsonaro tenta fazer, mais uma vez, é tirar do colo a responsabilidade dele, nesse caso, dos R$7 da gasolina, é uma coisa que está na conta do governo federal, para estados e municípios. Repete a mesma prática que ele fazia ao transferir a estados e municípios a conta pela derrocada na economia no ano passado. Ele dizia que estados e municípios que eram os responsáveis por fechar cidades, destruir empregos, etc., ignorando que mais de 150 países do mundo adotaram as mesmas medidas de restrição de locomoção, de restrição de atividade, que a grande culpada por trás disso era a pandemia, era a Covid-19. Então, o presidente Bolsonaro sempre tenta se dissociar de qualquer coisa que possa desgastar o seu governo. E é óbvio que uma gasolina R$7 desgasta muito. Ontem houve uma entrevista muito interessante com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do DEM. Ele disse o seguinte, que a Petrobras aumentou o valor da gasolina, segundo as contas dele, em 51%
4% neste ano, em 2021. E o valor da alíquota, e aí ele cita, obviamente, do estado dele, de ICMS, é o mesmo há mais de 10 anos, a alíquota sobre combustível. Então, você tem esse aumento do combustível, por uma política de preços da Petrobras, que, aliás, é uma política de preço correta, e segue a paridade de preço com o aumento do valor do barril, do petróleo internacional e também o aumento do valor do dólar. Então, não tem nada a ver com o ICMS cobrado pelos governadores. Se o imposto é alto, como é alto também sobre a conta de luz, isso tem que ser discutido, mas no âmbito, por exemplo, de uma reforma tributária mais ampla. Isso sequer está em debate pelo presidente da República e sequer está em debate no Congresso Nacional. O que a gente vê são propostas muito tímidas. Então, há outras formas de enfrentar esse problema. A culpa pela gasolina a R$7 não é dos governadores, mas, mais uma vez, o presidente tenta se descolar e tenta jogar a culpa no colo dos outros. Pode não ser dos governadores, eu concordo com você que é uma commodity e o preço é regulado pelo mercado internacional e quando aumenta lá fora, obviamente, aumenta aqui, assim como o preço da farinha, do arroz, do aço, enfim, porque são commodities e isso é o mercado que comanda isso. Agora, que há uma voracidade dos governos, enquanto o governo federal baixa a alíquota, eles correm lá e aumentam a alíquota da ICMS, prejudicando o consumidor final. Essa é a discussão. Além do mais, Amanda, eu vejo que é preciso, sim, se fazer uma reforma tributária profunda. Como eu comecei aqui dizendo, é uma situação manicomial. O sistema tributário brasileiro não é para amadores, é para louco.